Está no ar o podcast que vai tocar as suas ideias. Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou e este é o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou com o João Marcos, que acredita que o John Walker é a melhor versão da representação dos Estados Unidos no mundo do que o Steve Rogers. Caramba, pois não é mesmo? Não tinha parado pra pensar nisso não, mas realmente, né, ali, arrogância, desculpa, né, vamos lá, e aí galera, eu sou o João Marcos e estou aqui com o Erlan, que se pudesse escolher um super-herói, ele seria o Capitão Elétrico. Capitão Elétrico? Ah, entendi. É referência dupla, Entendi a referência, cara. Peguei. E eu sou o Erlan e estou aqui com o Cebola, que não tem olhos azuis nem cabelos loiros, mas é um super soldado. É, isso aí. Isso aí, eu tô aqui com o Guto. Agora ele tá correndo atrás do super soro aí pra ser o próximo Capitão América Negro. Pois é, velho, tamo aí aproveitando o assunto dos nerds do momento aí, quem curte cultura pop com certeza sabe do que a gente tá falando, né? Hoje a gente tá aqui pra falar de Falcão e o Soldado Invernal. E nós estamos aqui hoje com a presença do nosso querido Erlan Tostes, lá do Ovelhas Elétricas, diretamente de Brasília. Dá um salve aí pra galera, Erlan. Sempre um prazer estar aqui no podcast com essa galera do bem. E aqui Brasília tá nublado e não é só o clima não é só o tempo, aqui a política continua sempre nublada, tem uns 500 anos. Rapaz, falar de política é um negócio complicado nos últimos tempos, né? Mas fica aí com a gente que a gente vai trocar uma ideia muito maneira com esse time de primeira e sobre esse assunto muito atual. Salve, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo, tô aqui nessa tarde de sábado editando este episódio que você está ouvindo. Eu queria começar este momento de salves e recados mandando um salve pro ouvinte ou pra ouvinte que fez uma das maiores divulgações que este podcast já teve. Sim, essa semana aconteceu um negócio muito legal, que nós não sabemos quem é o autor da façanha. Eu abri o Instagram, fui olhar uma notificação e o Em Movimento, para quem é de fora do estado e não conhece, é um dos programas locais aqui do Espírito Santo mais famoso e tinha uma divulgação, um stories do podcast no Insta do Em Movimento, no stories do Em Movimento. A gente ficou muito feliz com a divulgação, o estado todo viu a nossa página ali, o nosso podcast. Eu queria agradecer a você, ouvinte ainda oculto, que divulgou a gente, sugeriu, respondendo a caixa de perguntas do Em Movimento, onde o Em Movimento pedia indicação de podcast, e você, ouvinte, que a gente não sabe quem ainda, divulgou a gente, e a gente fica muito feliz de saber do seu carinho pra gente, né? E queria agradecer mesmo, agradecer também o Em Movimento, se alguém do Em Movimento escuta a gente não sabe. Então, fala pra gente, manda uma mensagem pra gente no Instagram ou nas outras redes sociais, Facebook ou Twitter. A gente vai ficar muito feliz de saber quem é você, tá bom? Então um abraço pra você, obrigado pelo carinho, por ter divulgado a gente lá no Em Movimento. E se você quer receber um salve, basta você interagir com a gente nas redes sociais, compartilhar nos stories, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Então é muito fácil você
interagir com a gente. Estamos em quase todas as redes sociais conhecidas por nós, né? Também estamos no YouTube, onde postamos ali logo em seguida que postamos nos canais de podcast, postamos no YouTube também. Então dá essa moral pra gente, segue a gente nas redes sociais, vai lá, deixa seu comentário, que isso ajuda muito a divulgar o nosso conteúdo e ajuda muito a gente conhecer você. A gente quer conhecer você, quer saber quem é você, do que vocês gostam, do que vocês não gostam, e vocês produzirem esse conteúdo junto com a gente, tá bom? Então, esses são os recados e os salves dessa semana. E curte o episódio, divulga ele pra alguém, porque esse episódio deu uma trabalheira de editar, porque a gente ficou com um problema na internet. Então, dá essa moral aí pra gente, tá bom? Valeu, um abraço no seu coração, aproveite o episódio aí. Pois é, gente, a história de Falcão e o Soldado Invernal, ela se passa 5 anos após Vingadores Ultimato, após o blip do Thanos ali. Algumas pessoas já tinham retornado, estavam retornando, e conta a história do Sam e do Bucky, né, que são os parceiros do nosso querido Steve Rogers, que agora ele já estava morto. E é muito legal a história, a forma que é desenvolvida a história, tanto do Sam como do Bucky, porque agora eles tinham que se adaptar a esse novo mundo que também passava por transformações. O Sam, ele é apresentado tentando achar o seu lugar no mundo ali, tentando salvar o negócio da família junto com a sua irmã, e o Bucky fazendo terapia para se recuperar dos traumas do passado, quando ele era um assassino controlado ali pelo Barão Zemo. E aí, após esses 5 anos, depois do que o Thanos fez, metade da população tinha desaparecido, retornaram essas pessoas, né? E o mundo estava muito diferente. E aí, nesse contexto, surge o grupo dos Apátridas, né? Liderado por Karli Morgenthau. Era um grupo que acreditava que o mundo estava melhor durante o blip, quando aquelas pessoas tinham desaparecido. Era um grupo de pessoas que, como o próprio nome diz, eles não tinham pátria por alguma razão, eram refugiados talvez, e eles buscavam a unificação do mundo através de métodos terroristas, métodos bem extremos, como a gente assiste ali. E aí acontece também que o Sam, ele rejeita o escudo que o Steve Rogers passou para ele, e já aparece um novo Capitão América, que todo mundo acho que ficou bem chocado quando ele apareceu, particularmente quem não conhecia a história dos quadrinhos, né? E é daí que a gente vai começar a trocar nossa ideia. E não precisa nem dizer que esse episódio vai ter spoilers, né? Se você não assistiu a série, melhor você assistir a série e depois você volta aqui. Ou então fica aqui por sua conta e risco. Queria perguntar agora para os meus amigos aqui da mesa, se vocês querem acrescentar mais alguma coisa nessa minha introdução da série, ou a gente já pode passar para os pontos positivos. Não? Pra mim tá tranquilo. Tranquilo? Foi uma ótima introdução, é isso mesmo. Então eu queria perguntar para vocês os pontos positivos, na opinião de vocês, da série. O que foi melhor, que vocês destacariam? Dá para começar falando da química, né, do Sam e do Bucky, né? É uma dupla improvável para ser carro-chefe de uma série, mas os dois são realmente, tanto no confronto ideológico, quanto no confronto pessoal, quanto na sinergia em batalha, quanto nas cenas de ação, cenas de comédia, cenas mais light. Os caras estão muito bem, né? O Sebastian Stan e esqueci o nome, o Sam Wilson, esqueci o nome do ator. Mas os dois estão ótimos. É muito legal assistir os dois juntos em tela. É legal que lá no Capitão América Guerra Civil, esse tom de rivalidade já tinha começado a se formar entre eles, né? Principalmente aquela cena lá do Fusca, onde o Bucky pede pro Sam chegar pra frente, ele fala que não.
Aí agora teve a reedição, né, o comeback, o Sam que pede pro Bucky chegar pra frente. Teve a e tal. revanche, né? Ele fala que não. Teve a revanche, né? A vingança nunca é plena, né? Olha aí. Eu acho que dá pra começar falando sobre a química. Muito bom. Eu achei, cara, pra mim, um ponto positivo foi a humanização que eles fizeram, tanto do Sam como do Bucky, né? O Sam como um cara quebrado, né? Um cara sem grana, precisando pegar um empréstimo e não conseguindo lugar nenhum. Coisa que a gente só tinha essa identificação com o Peter Parker, né? Até então, né? Aquele primeiro lá que passando os perrengues pra pagar o aluguel. Então eu achei maneiro essa humanização do Sam, como o cara que passa pelos perrengues como a gente passa, e o Bucky fazendo terapia, cara. Eu achei massa. E eu li em algum lugar, cara, que teve uma galera da Marvel que não gostou dessa humanização que fizeram, né, com o Sam, né? Eles achavam que... Enfim, não é muito a linha da Marvel fazer essa humanização toda, né, com seus personagens, né? Cara, mas apesar de que a gente viu na série até anterior, né, a Wanda, que já teve uma certa humanização, né? E é interessante essa série, cara, eu gostei bastante da trama em si, né? Como eu falei sobre Wanda e Visão, eu não sou um fã, assim, veterano da Marvel, de ler os quadrinhos, de saber a história, então se teve algum furo, com certeza deve ter tido, né? Eu não fui afetado. Né, estou imune. Então para mim foi uma série bacana, uma série curta também, né? O que também se torna uma vantagem hoje em dia. Mas é uma questão de que a gente, querendo ou não, quando tá no ápice, né? Aí a série acaba. Essa é a desvantagem da série curta. Mas ao mesmo tempo, para quem não gosta de demorar muito para saber o final e tudo, foi legal. Uma surpresa pouco, né, a Agente Carter 2 como uma provável vilã, né, se tiver nas próximas temporadas. Também foi uma surpresa interessante. Vai ter acho que não sei se foi anunciado, mas deram muitas pistas de ter um Capitão América 4, né? Agora com o Sam, né? E não sei como é que vão ser os desdobramentos aí, porque a Marvel faz muito bem deixar as pontas soltas, né? Pra amarrar lá na frente. Tem coisa que não é nada, a gente fica se matando aqui, os caras ficam especulando e tudo mais, mas tem coisa que eles deixam de propósito, né? A ponta solta pra deixar um gancho pro próximo arco lá. Essa retratação muito interessante, né? A luta, né? Falou até sobre a questão dos negros nos Estados Unidos, né? Desde quando eles vêm recebendo, né? E assim, e sempre lutar, né? O Sam, ele nunca ligou para isso e até foi difícil, né? Mas um ponto positivo para mim é que ele sempre foi um cara lutador, entendeu? Que sempre lutou, independente dele ser negro, sempre lutou. É que eu acho que nós devemos ser, né? Sempre lutar mesmo, sempre querer fazer o melhor. Pontos negativos, galera. Fala aí pra nós. O que vocês acharam de pontos negativos da série? Então, eu vou falar alguns pontos aqui que eu anotei na minha pauta aqui. Olha só, o que mais me chama a atenção é como faz falta na série uma figura imponente como antagonista. E eu acho que a Carly Morgenthau, interpretada lá pela Erin Kellyman, ela não entrega. Não dá pra levar a sério. Não tô falando nem fisicamente, porque é uma menininha e tal, nada a ver com isso. É porque mesmo na atuação, olha só, a gente fazendo uma comparação, olha como o Daniel Bru entrega um Zemo que é assustador sem fazer nada. Ele tem um ar estilo Hannibal Lecter, né? No Silêncio dos Inocentes, no Hannibal. Ele só de estar no ambiente já torna as coisas tensas. A Carly ela passa talvez seja proposital, mas ela passa uma insegurança, passa uma falta de firmeza, entendeu, em relação aos planos, objetivos dela. Por exemplo, quando o arco dos Apátridas está terminando, né, o episódio 6, onde ela está disposta inclusive a matar refém e tal, não dá pra levar a sério ela com toda a construção de personagem dela, motivações dela, não dá pra levar a sério aquilo. Ah, mas podem falar, você tá falando isso só porque ela é uma mulher. Se fosse porque você trouxe só exemplos de homens.
Comparem com a Emily Van Camp, com a Sharon Carter, né? Ela faz ali um trabalho sensacional e assustador e imponente ali como mercador do crime e tal. Ela, o plot twist no final dela, já que liberou spoiler, né? Tô falando no final, dela ser o mercador e ela tá manipulando tudo e tá falando a respeito que soro já não dá mais para negociar, mas eu vou negociar segredos de Estado. A interpretação pesa bastante, entendeu? E eu senti falta disso pra atriz lá, pra Erin Kellyman. Ela tem uma carinha de choro, né, cara? A atriz, tadinha. E a minha crítica, assim, do ponto negativo também tem a ver com isso. O início da série, por mais que tenha cenas de ação, eu vejo problemas, assim, de uma lentidão muito grande no desenvolver o tema. As coisas ficaram bem jogadas, assim, é normal ficar jogado no início pra gente ficar com aquelas dúvidas, né, do que é isso. Então ficou um negócio assim, de apátrida, super soldados, mercador do poder, novo Capitão América, ficou tudo muito jogado, assim, e eu senti muito lento o início, né? Geralmente o início das séries são lentos, né? Mas, enfim, pra mim ficou muita coisa e realmente faltou esse vilão de peso, assim, pra gente sentir, né? Mas em WandaVision, o vilão a gente ficou até o final achando que ia aparecer Mephisto, né, cara, também, né? Mas o Guto, o Falcão e o Soldado Invernal, ele ficou assim, né, sem a ausência do grande vilão, mais pelas coisas do cotidiano, política, essas coisas do racismo, as coisas muito atuais. Ela abrangiu muito dessas coisas. Eu acho que até a aparição de um super vilão na série, eu acho que ia desviar do assunto, o qual é essa questão que aparece lá nos Estados Unidos, que é a maior questão ali, né, tratada, que foi a questão racial, né, que é o momento que eles estão vivendo, né, com várias pessoas, né, negras ali sendo assassinadas por policiais, essas coisas assim. Então ela quis desenvolver mais esse lado. Eu até entendi esse lado da série. Embora, né, apesar que esses heróis, assim, né, eles sentem essa falta desse super vilão, né? Eles têm aquele vilão que é mais ou menos tal, que anti-herói, né, essas coisas. Então, assim, eu acho que assim o início ele foi muito bem explicado, tal. Ele explicou, assim, teve que ter aquele início. Eu achei a série realmente curta, mas para mim também ela explicou bem para mim. Eu, completando um pouquinho o que o Cebola falou, eu também tive essa impressão que a série ela se preocupou mais em fazer uma entrega de temas, né, de trabalhar temas que são atuais, mas que a Marvel já vem trabalhando, pelo menos pouco que eu conheço da Marvel, ela já vem trabalhando já há décadas, né? Essas questões de racismo, empoderamento feminino, né? Essa questão dos apátridas, eu não conhecia a história, mas eu percebi que a série ela teve a preocupação maior para isso, né? E talvez, se tiver uma continuação da série ou um filme Capitão América, conta para entregar um vilão assim que fosse mais imponente como o Mercador do Poder, por exemplo. O Guto, então, eu achei essa questão também bacana, porque ele realmente mostrou, né, o que está acontecendo hoje em dia. E eu tô totalmente contra essas questões de lacração, mas eu assisti a série inteira, eu achei que dessa vez ela não lacrou. Cara, uma coisa que eu fiquei... Assim, eu entendo o que vocês estão falando. O foco da série é voltar os holofotes para temas normalmente negligenciados nos grandes blockbusters e levantar essa questão botar mesmo o dedo na ferida sobre a questão de racismo, de refugiados e tal. Tudo bem, legal. O Guto, quando me convidou, perguntou para mim o que eu estava achando. Eu botei que a Marvel dá para classificar 3 níveis ou 3 coisas a respeito dessa série. Que é uma série muito corajosa em voltar ao holofote, em falar sobre isso, trazer à tona os temas e tal. Criativa em usar todo o universo cinemático Marvel para a gente ver toda essa timeline, desde lá o Capitão América, lá o primeiro filme, ou o Homem de Ferro também e tal, e construir dezenas de filmes sobre isso, tem todo um roteiro colossal, e agora tem o pós
o Vingadores Ultimato, né, com as séries, WandaVision, com o Falcão Soldado Invernal, beleza, e usa todo esse universo para inserir os temas e abordá-los de uma maneira cirúrgica, né? Beleza. Só que eu também acho, e deveria fechar com chave de ouro, mas eu acho que não fecha. É que a concepção final parece-me um pouco artificial ou até superficial em alguns momentos, entendeu? Parece que existem diálogos que não estão encaixando direito no contexto e principalmente no discurso final do Sam, que parece que é uma coisa assim tão montada. Então parece que ele tá lendo o teleprompter, saca? Parece que não é o local ideal para aquilo ter acontecido, entendeu? Ele caberia muito melhor, talvez ali naquela cena do julgamento do John Walker, algo assim, sabe? Porque tava no meio da rua, parece que... Sabe quando você tá comendo cachorro-quente com os amigos e começa a ter um papo filosófico, todo profundo a respeito da coisa? Então, parece que era o Sam e os caras da ONU comendo cachorro-quente na rua, falando sobre assuntos muito fortes, entendeu? Então acho que não coube, pelo menos eu acho que não fechou direitinho, entendeu? Acho que não amarrou direitinho. Eu colocaria como ponto negativo essa questão da necessidade de colocar a pauta, né, que não é mimimi de maneira alguma, mas sem preparar o terreno para ela chegar, entendeu? E pra vocês, o que foi a melhor parte da série que você viu assim e falou, caramba, massa? O que vocês acham que foi o ponto alto da série? Rapaz, a parte impressionante que eu achei foi a parte do Azaias, né, cara? O Buck, né, vem mostrando a ele as coisas a ele, o Sam, e mostrou o Azaias, a primeira parte ali que ele até falou, né, nem sua gente, aí o Buck depois explicou pro Sam, né, nem a sua gente fez isso comigo, né, que nem o pessoal da Hydra tinha coragem de fazer o que o próprio povo dele americano fez com ele, né? Então, quando ele mostrou a marca do buraco ali, que eu acho que é o lado do fígado ali, né? Que realmente, né, às vezes, o pessoal vem extrai, né, as coisas, extrai da parte do fígado também. E o fígado é um órgão que se regenera, né? E aí, quando ele mostrou aquela cicatriz horrorosa, o tanto que ele sofreu, o tanto que ele falou que era aquela ali foi a parte, pra mim, a parte mais pesada da série, pra mim. Eu tô com o Cebola total. O Isaiah, pra mim, é a melhor parte da série. A parte em que realmente existe esse elemento humano, mas não o humano artificial construído pro universo da série. É algo que é cru, que a gente enxerga na esquina do bairro. A gente enxerga pessoas marginalizadas, não porque elas querem, tal, até querem, mas assim, em alguns exemplos, tal, mas a sociedade não faz questão nenhuma de se lembrar de que eles existem, entendeu? Então, o Isaiah, ele foi propositalmente esquecido e dado como morto e como indigente, tanto faz, entendeu? Então, ele é uma cicatriz aberta dos crimes, nem são crimes de guerra, dos crimes perenes dos Estados Unidos da América, entendeu? Eu acho que é um ponto muito positivo. Para mim é o ponto alto da série, a existência dele, os diálogos dele, a reação dele, a catarse dele final, né? Quando ele vê o busto dele, não o busto, a estátua completa, né? É algo fantástico. Eu tô com o Cebola nessa aí. Eu ia falar sobre o outro, eu ia falar sobre a redenção do Bucky, que eu acho que é muito bem estruturado e muito legal. Mas o ponto alto é o Isaiah mesmo. O Isaiah é um soco no estômago, né? Acho que de todo mundo, assim. Acho que ninguém esperava a inserção de um personagem como ele ali, né, na série. Muito bom. Mas pra mim o ponto alto da série foi o desenvolvimento dos personagens, né? Tanto do Sam, que nunca teve tanto espaço no universo da Marvel. Eu achei legal esse crescimento dele como o Capitão América, né? Essa aceitação, essa crise que ele tinha, talvez inconsciente, mas
consciente do racismo do país dele, né, em rejeitar o escudo do Capitão América. E essa construção dele eu achei legal, né? Bem interessante, bem jornada do herói mesmo, né? E eu acho que esse desfecho final da Marvel também, né, que ela é mestre em fazer, deixar o gancho para as próximas produções, eu achei bem legal também. Nossa, vocês já falaram tudo aí, então sendo um pouquinho, porque eu também gostei da parte a conversa lá com Isaías, né, Lan? Com Isaías e mas eu queria fazer uma referência, cara, a cena lá da luta, né, do Capitão América agora, o John Walker, super soldado com o Buck e o Sam aguentando a porradeira lá do Capitão América. Então, sendo meio troglodita, tá aí, eu vou botar como, já que vocês falaram da parte aí do Isaías, eu vou colocar a parte da cena lá da luta do Capitão América do falso Capitão América, né, com o Sam e o Buck. Pra mim foi uma parte bem legal. Me diverti pra caramba. Vendo eles quebrarem o braço do Capitão América. Eu acho que vale a pena falar também da surra que o John Walker e o seu parceiro, o Lemar, tomam lá da soldados de Wakanda, né? Esqueci o nome delas, cara. Nome bem legal. Dora Milaje. É, muito massa aquela surra que ele toma. E eu acho que a menção honrosa do Barão Zemo, cara. O cara foi demais. Ele dançando lá na balada foi sensacional. E uma curiosidade, cara, ele é filho de brasileiros, o ator lá. Ele fala português. É por isso que é presepeiro. E é interessante, aquela cena não estava programada, né? Ele foi da construção dele, do personagem. Ele falou, puxa, o Zemo tá preso há tanto tempo aqui, eu acho que ele vai querer curtir a balada e vai fazer uns passinhos legais aqui. Bora lá. Agora a gente vai entrar para a parte política da parada, né? Os problemas sociais que ela levanta, como o Irlan ele pontuou, acaba sendo superficial porque é uma série de 6 episódios que tem, como eu disse, tem muita coisa jogada na cara do espectador ali. Eles não vão aprofundar a questão, por exemplo, a questão da imigração, que é um problema real. Eu lembrei de um trabalho que eu fiz para a faculdade recentemente e um site que eu descobri, que é o site da ONU, que trata dos refugiados, né, que é a Acnur. Então, se você quiser acompanhar algumas informações que eu vou dar aqui, você pode procurar aí, joga no Google Acnur, ACNUR, que tem muita coisa sobre a questão da imigração no mundo. Por exemplo, a gente vai começar a falar agora, meus colegas vão falar um pouco mais sobre a questão que é levantada ali com os apátridas, né? Porque qual era a situação dos apátridas? Eles eram imigrantes ou pessoas sem pátria. Os apátridas são isso, são pessoas que por alguma razão eles não são reconhecidos como cidadãos de um país. Mas é uma coisa importante aí, né, nessa construção do apátridas, é a questão que aconteceu com eles, né? Porque quando houve aquele o estalo do Thanos, né, sumiu meio mundo, né? Literalmente, meio mundo. Até a menina falou isso, né? Então, aí o que? As superpotências ficaram desesperadas. Nossa senhora, eu tô precisando o quê? De mão de obra, né? Tô precisando de trabalho. Então, vamos abrir as fronteiras, né? Coisa que eles fazem ao contrário, que os Estados Unidos fazem ao contrário, né? Não, eles abriram a fronteira, vem todo mundo, pode vir, que aqui tem. E quando voltou todo mundo, não, agora vocês vão embora, tá? Tchau. Tchau pra vocês serviram os 5 anos, agora vaza. Pois é, e esses caras estavam lá, né? E é interessante ter um diálogo com o senador lá, com o Sam, que o senador pergunta, e agora, essas pessoas que retornaram e tem alguém morando na casa delas, o que a gente faz com elas, né?
Então gerou um problema social que eu achei maneiro, né, da produção da série, lá dos roteiristas, mostrarem esse problema que foi gerado. Então eram pessoas que não tinham pátria por alguma razão, e no mundo existem pessoas assim, que por razão de violência, enfim, por diversas razões, conflitos, não são considerados cidadãos do país, né? Então é uma questão que existe no mundo. E segundo o site da Acnur, hoje, nesse momento, nesse exato momento, existem 80 milhões de pessoas em situação, né, de refugiados no mundo. 80 milhões de refugiados no mundo, cara. É coisa pra caramba. É gente demais, 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 demais. E aqui no Brasil a gente tem um caso bem próximo da gente, que é a Venezuela. No Brasil, oficialmente, existem 7.787 venezuelanos refugiados aqui no Brasil. E aí, aqui no meu bairro tem uma família de venezuelanos, cara, que estão nessa situação de refugiados, né? Que eram pessoas que tinham uma vida estável, eram concursados na Venezuela, tinham um salário bom, o cara tem nível superior, e aí veio para cá através de uma ONG que está cuidando deles, que cuidou deles, né? Então é uma questão real, né? A questão dos refugiados aí, de pessoas que não têm pátria. Eu queria que vocês falassem um pouco mais dessa situação, no sentido de que resposta que o Evangelho tem para essa questão, né? Para essas pessoas, para esse problema social em questão. Uma questão, cara, que normalmente, pelo menos o que eu já verifiquei, pelo meu entendimento, que os apátridas normalmente são os filhos dos refugiados. Por quê? Porque os refugiados, eles têm a pátria deles, saem para um local onde vai acolhê-los, e os filhos vão justamente nascer, ou não foram registrados na sua pátria de origem, eles vão nascer numa condição onde eles estão em outra localidade, outra pátria. E aí eles não são reconhecidos por essa pátria que recebe e nem pela pátria de onde eles saíram. Então fica nessa condição. Foi o exemplo justamente da uma jovem que a gente conversou até na pré-gravação, que ela recentemente foi acolhida pelo Brasil, teve a sua nacionalidade. E é interessante... O nome dela é Marra Mamo. É essa daí mesmo. É interessante que, olhando até no site do governo do Brasil, diz que o Serviço de Reconhecimento de Apátrida dá proteção internacional e facilidade de naturalização. Então a dificuldade está no processo da pessoa ser considerada apátrida, né? Uma pessoa sem pátria. Mesmo que ela realmente, de fato, esteja sem pátria, ela precisa comprovar que ela não tem uma pátria, que ela não foi acolhida na pátria de origem. Pois é, e existem leis, cara. Eu era muito ignorante em relação a esse tema, não que eu seja a referência nisso. Existem leis internacionais para a questão do refúgio, né? Eu achei muito interessante também que existem leis prevendo esse acolhimento dessas pessoas em situação de refúgio. E aí, o que vocês têm a dizer? Vocês querem acrescentar mais alguma coisa sobre o tema? Qual a resposta que o Evangelho tem para a questão dos refugiados, dos apátridas? Eu acho interessante retomar um padrão, quase que um refrão bíblico, presente bastante no Antigo Testamento e existem ecos dele no Novo Testamento, que é a grande questão do cuidado prioritário ao órfão, à viúva e ao estrangeiro. Isso ocorre por toda a lei, nos escritos, durante o livro dos Juízes, Ruth, no livro dos Reis, Samuel, Crônicas. Existe muita crítica dos profetas, principalmente pós-exílicos, a uma nação que não acolhe mais o órfão, a viúva e o estrangeiro. E é muito importante isso porque são classes ou tipos de pessoas que estão desamparados. O órfão não tem seus pais ou seus responsáveis, aqueles que deveriam cuidar dele até que ele chegue à idade adulta, né?
a viúva, pelo contexto sociocultural, uma mulher que não tinha fonte de renda, ela era sustentada pelo marido. Se o marido, que é a fonte de renda, morre, a gente encontra lá a viúva que foi salva lá pelo milagre do profeta e a multiplicação do azeite, mas ela já ia perder os filhos, né, porque o credor já ia levá-los como escravos. E a gente vê o estrangeiro, que é uma pessoa que não está na sua pátria, não está entre os seus. Ele não tem um apoio nacional, não tem o apoio dos mecanismos estatais que o amparam. Dessa forma, essas três classes representam todas as classes que sofrem de alguma forma na sociedade, que tem algum tipo de carência. Então, esse caso dos refugiados, no último episódio, na discussão que o Sam está tendo lá com a galera não sei se é ONU, né? Acho que nem era, do GNR, é uma coisa assim, né? É um conselho lá de repatriação, uma coisa assim, da galera que voltou. CGR, né? Tem um conselheiro, sei lá, um cara lá do conselho lá deles, que pergunta para o Sam: você acha justo que os governos banquem ou que financiem ou tenham um direcionamento de recursos para manter essas pessoas que voltaram ou que não tem pátria, que chegaram nas suas casas e tem outras pessoas ocupando? Então, essa pergunta ela tem pressupostos, ou seja, o direito à propriedade é muito mais importante que o direito à vida na cabeça deles, né? Ou pelo menos ao direito a uma vida decente, né? Direitos fundamentais básicos são colocados em contraste com o direito econômico, né? Com a propriedade, com a saúde econômica do país e tal. Olha, a gente viveu isso assim muito pouco tempo atrás aqui no nosso país, no mundo todo teve essa discussão sobre o que é mais importante, né? A vida ou a economia? Tem que salvar a vida, tem que salvar a economia e tal. É um tipo de coisa que é um jogo que não é de soma zero, né? Não precisa ficar escolhendo um ou outro. O ideal é ir atrás do melhor dos mundos e não ficar sacrificando sem nem pensar duas vezes, né? Porque o pessoal que tá lá, a Carly, por mais que eu falei lá que a atriz não representa e não sustenta lá o que ela acredita, mas ela e os apátridas, eles representam uma galera que tá apoiando eles sendo terroristas, sendo pessoas que estão ali explodindo galpão e matando a galera. Mas tá todo mundo apoiando porque são os únicos que estão dando voz para eles. E essa é a validação que o Sam dá para ela. Porque ela tá errada, né? Matar é errado, acabou. Não tem que fazer terrorismo nenhum. Mas o terrorista é o único que tá dando validade para carência daquele que não tem onde dormir, daquele que não tem nem o que comer. Entendeu? Então, não dá para olhar o ser humano em sua carência apenas como um recurso, como um número, né? Como mais um número para que eu redirecione aqui uma verba e coloque lá. Isso é muito frio, né? Isso é muito frio. Então eu acho que o Evangelho responde com a caridade. E a caridade, o amor, né? A abnegação, o sacrifício ao próximo, o amor ao próximo, você tirar do que você tem e dar para o outro, né? Por amor. É o que o samaritano fez, né? E cuidou. O samaritano, a gente poderia perguntar: você acha justo que o samaritano tire os seus bens que ele conquistou, tire o vinho e o azeite que ele possuía e do seu recurso ele pague a hospedaria do outro, e se houver ainda alguma coisa a mais que mande a conta para ele? Você acha justo? Sim, justiça não tem a ver com uma balança, né, que você tira daqui e põe ali. Não, cara, a gente tá baseado não pela justiça humana, mas pela justiça divina. A gente vai ser julgado, inclusive, né? Então, Jesus ele fala isso, né? Tive fome e não me deste de comer, tive preso e não foste me visitar. Mas quando a gente fez isso? Quando vocês negligenciaram o cuidado aos meus pequeninos e às pessoas que estão carentes. Eu acho que o Evangelho responde à questão da imigração com um exemplo do amor, com um exemplo do sacrifício, com um exemplo de que estados e
e já encerrando aqui, que eu estou até fazendo aqui o meu discurso próprio, né? Que estados são organizados para que haja cuidado das pessoas, entendeu? E se chega mais gente, tem que cuidar, cara. É questão da economia. Vamos também gerar emprego, vamos fazer alguma coisa para que todo mundo possa ter o básico, possa ter uma dignidade restaurada, entendeu? Eu acho que Evangelho fala sobre salvação da alma. Ok, maravilha. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Beleza, mas também o Evangelho é aquele que demonstra o amor ao próximo na nossa realidade aqui, ó. Quem é o próximo? Quem está do meu lado? Quem está mais próximo de mim? Eu acho que esse é o exemplo que a gente poderia dar e sugerir para que eles pudessem fazer ali. E também a gente possa fazer no mundo como um todo. Eu vou tentar fazer um negócio aqui, velho. Concordo com tudo que o Erlan falou, assina embaixo, que ele falou ali, mas vou fazer um negócio que eu tava pesquisando pra pauta, e eu descobri que o personagem original, né, da Carly é o Cal. Morgenthau é um vilão, e uma das motivações desse vilão era acabar com essa ideia de pátria, de patriotismo, porque dentro da concepção dele, esse sentimento de patriotismo é uma das bases do totalitarismo, né? Da opressão e tudo mais. E ele tem razão quando ele pensa assim. Porque uma das questões que deram origem ao nazismo e fascismo do século XX foi o patriotismo muito grande, assim, né? A gente vê lá, né, do sentimento alemão, aquela coisa do orgulho de ser alemão. E por que eu tô falando isso? Porque eu peguei, sim, por acaso, um livro que eu tava lendo, que eu tinha parado, eu voltei a pegar do livro do Tim Keller, Deuses Falsos, e eu peguei o capítulo dele que ele fala de poder e glória, né? E ele vai trabalhar essa parada de que as pessoas têm tanta polarização política no nosso tempo e tudo mais. Aí, um trecho que ele fala bem assim: quando o amor pelo povo se torna um absoluto para alguém, transforma-se em racismo. E ele vai trabalhar que esse amor pelo povo em excesso, né, se transforma em racismo e também idolatria. Então, o problema do patriotismo, o patriotismo é uma coisa boa, a gente concorda, o amor pela pátria é uma parada muito boa. Só que quando isso toma um grau muito elevado, daí vem a idolatria. Daí quando vem a idolatria, né, eu posso fazer qualquer coisa com o outro que vai ser justificado até por violência para defender a minha pátria, as minhas cores, as minhas bandeiras. E aí entra naquilo que o Erlan falou, né? O direito à propriedade privada é mais importante do que o direito à vida. Então, eu acho que é interessante também a gente olhar que, ainda mais hoje, né, que a gente vive essa onda na Igreja Evangélica Brasileira de patriotismo, que será que não está rolando aí um bezerro de ouro aí, né? Uma parada tão legal como o patriotismo, será que não é um bezerro de ouro que tá legitimando violência, discurso de ódio e tudo mais? Só fazendo uma correção do que tinha completado, é CRG, certo? É Conselho de Repatriação Global, certo? Que eu tinha falado errado. Sobre isso aí, cara, eu lembrei de um fato bem interessante, biblicamente falando. O povo de Israel é um povo peregrino, ele é estrangeiro na terra de Canaã, né? E toda a conceituação de pátria, ela passa a ter em torno da decisão de Deus formar uma nação a partir do seu pai Abraão, e aí isso se concretizando com a saída do povo no deserto. E a nação, ela é trabalhada durante o deserto para que ela se tornasse uma nação teocrática, onde Deus fosse o governador, Deus de fato. E é interessante que o fato dela se tornar ter Deus, né, na concepção dela,
que é uma concepção que eu trago para a nossa realidade de igreja brasileira hoje, de ter Deus do lado, né? De ter Deus como o seu protetor. Então ela se tornou extremamente, vamos dizer assim, nacionalista, né? As pessoas colocaram o Estado de Israel como sendo superior ao próprio Deus. Tanto é que a idolatria levou o povo ao cativeiro, mas foi o orgulho que fizeram com que eles se distanciassem de Deus. Eles acharam que a própria nação em si ela estava protegida porque tinha Deus ali, mas era uma idolatria à própria nação. Porque eles começaram a caminhar buscando seus próprios ídolos, querendo fazer as coisas do seu jeito, desde que eles esqueceram que a nação ela surgiu a partir de Deus. E hoje a igreja, eu posso estar viajando um pouco aqui nas ideias, mas hoje a igreja ela se sente, né, como uma Israel contemporânea, né? Algumas igrejas até tentam trazer alguns rituais do Antigo Testamento, do povo de Israel, para os seus cultos, tendo essa visão, e aí começa a ter essa visão realmente querendo trazer o conceito de nação santa, nação escolhida por Deus, para um Brasil evangélico, na expectativa de um Brasil evangélico. Só que essa igreja também ela esquece que lá em deixa eu só pegar o texto aqui, 1 Pedro 2,11 diz que nós somos peregrinos aqui. Nós somos peregrinos e forasteiros. Nós não pertencemos a essa pátria. Então, a partir do momento que nós, como igreja, começarmos a lembrar, né, que nós somos forasteiros, que nós somos peregrinos aqui, com certeza a gente vai mudar a nossa concepção em relação aos refugiados, a cuidar, né? Como a gente pode cuidar? Como foi falado já, questão de caridade, a gente pode ir além, ajudar no acolhimento, que muitas vezes o que falta para esses refugiados é um emprego, falta moradia, e a igreja pode ajudar. Por quê? Porque ela é composta por pessoas de diferentes faixas, classes sociais, de condições financeiras, que podem, empresários, pessoas que têm condições de darem oportunidades para essas pessoas. Então, de forma prática, a igreja pode funcionar como sendo esse acolhimento e até mesmo ajudar na questão de buscar a documentação, ajudar com advogado, seja o que for, para que essas pessoas possam ter direito à nacionalidade, ou pelo menos buscar isso, a ter a nacionalidade. Mas precisa que a igreja lembre que ela é forasteira, que ela não tem a sua nacionalidade aqui na terra, é no céu. E a partir daí nós teremos uma visão de que os forasteiros hoje, os refugiados hoje, estão na mesma condição que a nossa, em relação a que o nosso lar é a Nova Jerusalém, lá celeste. Muito legal essa visão que o João trouxe, que a igreja precisa ter, né, de que ela é forasteira aqui, né, nosso reino é de outro lugar, nosso reino é eterno. É muito triste, velho. Eu tô estudando história, e estudar história é ficar triste. Em muitos momentos você fica triste. Porque em muitos momentos, cara, as nações, os países cristãos, eles assumiram para si esse título de povo de Deus, né, a serviço de Deus, e colocou até mesmo as missões em favor desse nacionalismo, desse patriotismo, né? E aí, nesse processo, trouxe muita dor para muita gente, cara. A colonização no Brasil foi feita por missionários católicos que vinham em nome de Deus, velho, que causou um verdadeiro genocídio indígena, sabe? E os americanos, os norte-americanos também, os que são protestantes, que quando vieram colonizar os Estados Unidos, também causou um verdadeiro massacre nos povos indígenas, né? Em nome de Deus, véio, em nome sabe? Porque eles acreditavam que eles eram um povo de Deus e quando a gente interpreta isso, né, onde está a nossa pátria de maneira errada, a gente comete cada erro feio, né, cada erro rude em nome de Deus. Cara, é interessante que o Yuval Harari, né, no livro Sapiens, ele
traz o conceito de nação, é um conceito abstrato, né? Ele parte das ideias de um grupo de pessoas, ele não tem algo concreto. E a gente coloca isso na cabeça tão forte que a gente defende, né, esse conceito de nação como sendo um objeto, uma coisa extremamente concreta. É a única coisa concreta que a gente tem, ainda não, mas é a esperança da eternidade. Quer dizer, a esperança é abstrata, mas a gente sabe que é uma realidade futura que nos aguarda. Amém. Erlan, Cebola, querem falar mais alguma coisa nesse sentido aí? Talvez trazer uma recomendação de livro, já que foi o Guto, né? Trouxe o Deuses Falsos, do Keller, e falou que poderia ser um bezerro de ouro. É interessante, o David Koyzis, ele escreve o Visões e Ilusões Políticas, e ele bate em praticamente todas as ideologias, né? A ideia é que a ideologia é uma tentação muito grande, né? Toda ideologia é um candidato forte a bezerro de ouro. Então, ele vai falar sobre capitalismo, socialismo, democracia, liberalismo, conservadorismo. E um dos ismos que ele bate é o nacionalismo, né? A ideia de que a nação precisa ser defendida e é um senso de unidade entre as pessoas que nascem em determinado território. Enfim, para toda ideologia sempre tem essa ânsia, esse ímpeto de se colocar a ideologia acima daquilo que é o evangelho, né? Dos pilares do evangelho. Acho que foi o Cebola, não lembro agora, citou que nós somos cidadãos celestes, somos peregrinos aqui. E nossa pátria não é daqui. Jesus, ele quando fala lá perante Pilatos, ele fala, o meu reino não é daqui. Porque se fosse, viria um anjo. Nosso reino não é daqui. Então a gente aguarda o nosso reino definitivo, a nossa nação definitiva, né? Enquanto isso, a gente está aqui vivendo em pedaços de terra, né? Que convencionou se traçar alguns limites e chamar de país, de estado, de cidade, de bairro e de rua, entendeu? Mas se por algum motivo, por alguma canetada ou por uma guerra nuclear, as fronteiras mudarem, Brasil não for mais Brasil, virar Uruguai, entendeu? Vai tomar o Brasil, né, de baixo para cima ali, vai vingar ali a guerra da Cisplatina, né? Enfim, o Uruguai vai vingar e vai virar. Somos todos uruguaios agora. Cara, a minha identidade como cidadão celeste não mudou nada, entendeu? As fronteiras mudam, a gente vai vendo ao longo da história. Império Romano, como foi anexando e foi aumentando todo o seu domínio na Europa. Depois vieram as invasões bárbaras, vieram os vândalos, invadiram, quebraram, fragmentaram todo o território. A Itália ficou toda quebrada em ducados e tal. E aí, a identidade territorial e tal da pátria, qual que é? Não tem mais, agora está quebrado. Israel foi dividido, o Reino do Norte, o Reino do Sul, as tribos. Enfim, limites são ajustáveis. Brasil não tinha o Acre e comprou o Acre, né? O Barão de Rio Branco anexou para cá para o Brasil. Enfim, as coisas são anexadas, mas nossa identidade como cidadãos celestes se mantém eternamente. Então essa consciência que tem que estar guiando as nossas escolhas, principalmente nós como agentes políticos também, né? Com o nosso poder de voto, agora com a democracia, que também tem se tornado um outro bezerro de ouro, mas essa é outra discussão. Erlan, você falou uma coisa muito marcante, né? Que ideologias são fortes candidatos a bezerro de ouro, né? Vocês comentaram isso aí. Então, você, irmão evangélico brasileiro, que fica defendendo ideologia de direita e de esquerda, saiba que você está colocando na igreja, na sua vida, um bezerro de ouro, certo? Você está tirando Deus do lugar dele, o evangelho de Cristo que deveria sair da sua boca para pregar o evangelho e transformar vidas, você está colocando a ideologia acima disso. Então você está em pecado, meu irmão. Igual o povo de Israel, que pecou, certo? Então volta, se arrepende, em nome de Jesus.
Agora a gente passa para outro tópico que é introduzido. Eu acho que é o ponto mais forte, que é tratado com mais intensidade na série, que é a questão do racismo, até pelo ser negro, né? Vários momentos ali ele toca nessa questão e é a questão que é atacada pelos críticos, né? Eu fui ver uns comentários nas redes sociais e o povo falou que rolou muito mimimi, muita lacração e que a série fica falando de como é ruim ser negro, tarará, tarará, tarará. Eu queria saber o que vocês acham aí dessas críticas sobre a questão do racismo. E depois a gente vai focar na fala do Isaiah e do discurso do Sam. Mas e aí, o que vocês acham? Rolou mimimi, lacração e poderia passar sem isso? Fala pra mim o que vocês acham. Então, pra mim, ela não rolou nem mimimi nem lacração. Ela mostrou o que é ser uma vida de um negro, né? De um negro nos Estados Unidos. Ah, não, mas pô, isso tem negro presidente. Não é um negro, assim, a pessoa que eu falo é como nós aqui, né? Que é pobre, que tem que lutar contra tudo, lutar contra a diferença racial, lutar contra as desigualdades, né? E assim, foi uma lição de vida. Como eu falei no início, o Sam, ele não ligava para isso, ele passava por cima disso tudo, porque ele, tanto que da galera dele era um esquadrão que usava aquele equipamento que ele usa em outros episódios, episódios não, outros filmes, né, ele já tinha conversado com o Capitão América, que ele foi o único da equipe que sobreviveu. E assim, ele era o melhor, né, e ele lidava com essas questões, tanto no começo ele não entendia o que nós vamos falar logo mais, né, sobre o que o Isaiah estava falando com ele. Então, assim, eu acho que para mim não teve mimimi nenhum. Eu, como negro, uma pessoa negra, falando, né? Muitas das vezes se espanta, mas para mim não teve mimimi nenhum, também não houve para mim. Não acho que houve mimimi, que houve tentativa de lacração. Aliás, pode até ter havido uma pretensão nesse sentido, mas não transpareceu no produto final. Até porque quando se diz a verdade, as motivações não importam muito, entendeu? Então, no fim das contas, os discursos que foram feitos, as exposições, os dilemas, a trama, gira em torno de uma realidade. A realidade do racismo presente na sociedade americana e que é muito escancarado em determinados estados, determinados distritos e tem consequências colossais, né, gigantescas na vida de quem passa por isso, entendeu? Então acho que a série ela consegue lidar bem de forma até superficial, eu diria, né? Daria muito bem para aprofundar mais, mas são poucos episódios e pouco tempo em tela, né? Mas a realidade é bem essa. Não tem muito o que florear a respeito disso ou até criticar. Bom, quem acha que é invenção, que negro não consegue empréstimo, que negro nunca conseguiria um posto alto por conta da sua coloração, cor do cabelo e cor dos olhos, e esse posto que é basicamente ser a representação do americano, né, como o Capitão América foi, de maneira alguma. Eu acho que é bem fidedigno, acho que é o que aconteceria mesmo. E acontece. Então, não é mimimi não, acho que é bem aquilo lá mesmo. É interessante que a série também ela aponta uma questão que o racismo ele é tão estrutural, né, que até os próprios negros, né, têm uma construção do racismo. A gente vê, por exemplo, aquele garotinho que se encontra com o Sam e diz, o Falcão Negro, né? Aí ele pergunta, por que eu sou que é Falcão Negro? É só Falcão. Aí ele, não, meu pai falou que é Falcão Negro. Ele, por quê? Porque eu sou Falcão e eu sou negro? Né? Ele disse, então você é o garoto negro. Né? Então, mostrando assim uma certa construção dessa questão, e alguns adultos também repetem essa mesma fala, a diferenciação, porque se ele não fosse negro, seria só Falcão. Então, acho que não teve mimimi, não. Né? Eu achei que foi muito bem tratado essa temática de racismo na série.
E as falas do Isaías foi muito forte, como a gente já mencionou aqui, o discurso do Sam também. Eu tenho 2 citações, velho. Eu fui desenterrando aqui as leituras e citações que eu queria fazer. A primeira é uma citação do Luther King, do Martin Luther King, que é trazido no livro Contra a Cultura, que eu recomendo, que é um livro que eu recomendo para quem quer começar a ter uma posição bíblica sobre as questões sociais, né? O cara fala de tudo um pouco nesse livro, o David Platt. E aí ele bota uma citação do Luther King que diz o seguinte: é fácil para aqueles que nunca foram alvo dos dardos ardentes da segregação dizer que é preciso esperar, né? Então é um discurso longo aqui, mas eu vou ler só essa parte do Luther King. Então é interessante que quem fala que é mimimi é porque nunca foi alvo de fato de alguma ofensa, de alguma opressão, não é? Você tem negros que falam que é mimimi, que não sei o quê. Talvez esses caras não tenham consciência de que eles sofrem alguma forma, ou eles sofrem racismo, né? Daí entra numa outra citação que eu quero fazer, que é do Silvio de Almeida, que é um livro espetacular. O nome do livro é Racismo Estrutural, que ele faz uma diferenciação entre preconceito racial, discriminação racial e racismo. Ele vai trabalhar o racismo no sentido estrutural, das estruturas, né, que envolvem a gente, que nos perpassam. Ele diz que racismo é uma forma sistemática de discriminação, que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos a depender do grupo racial a que pertençam. Então, o Silvio de Almeida vai trabalhar racismo não como, sei lá, uma ofensa que a pessoa sofre, mas em estruturas de poder que impedem essa pessoa de ter direitos. Então eu acho que esse debate do racismo precisava ser ampliado também, né? Até mesmo para as pessoas que sofrem racismo, que não estão conscientes que sofrem racismo. Eu acho interessante uma coisa, muita gente fala o seguinte: a gente está em 2021, não tem mais racismo, não tem mais, talvez 20, 30 anos atrás, talvez até teria e tal, por conta da criação, tal, e enfim, a grande questão é, essas pessoas da geração anterior, que a geração atual reconhece que se comportaram de alguma forma racista em algum nível, elas não morreram e continuam aqui, em sua maioria, ainda mantendo a mesma mentalidade e propagando ainda, e ensinando e criando uma outra geração, entendeu? Eu acho que é muito fácil reduzir a própria experiência o julgamento de que se existe ou não existe o racismo no Brasil, que tem 200 milhões de habitantes, entendeu? Então eu conheço muitas pessoas que têm essa posição de que não existe, de que movimento negro é mimimi, é perda de tempo, é coisa de desocupado que não tem o que fazer na vida e não arrumou emprego, então vai lá ficar ou botando coisa na internet ou fazendo a organização de movimentos e tal, e milita a respeito disso porque não tem coisa melhor para produzir para a sociedade. Já ouvi, né, pessoas do meu círculo de amizades falando algo do tipo. Sendo que esse tipo de pensamento deslegitima as experiências das pessoas que atestam terem sofrido casos de racismo. Casos em que claramente sofreram alguma desvantagem ou foram barradas ou aconteceu alguma coisa exclusivamente por sua cor, basicamente. Então, mas existe um problema em relação a isso, é que existe um espectro político que sequestrou essa pauta. Isso é um problema grave, porque em sua maioria, quem hoje escreve sobre isso, a gente pega aí, Djamila Ribeiro, pessoas que se manifestam em relação a isso, tá o Afrocrente no Twitter, que é muito influente em relação a essas coisas, tá o Paulo Cruz. Enfim, existem, eu não estou falando que o Paulo Cruz é exceção, mas existem os grandes organizadores do movimento negro, são associados
há um espectro político específico, que é o da esquerda. Então parece sempre que a esquerda é aquela que advoga o movimento negro, ou que patrocina, ou que valida, entendeu? Sendo que não, sendo que deveria ser algo que está acima disso. Deveria ser algo que grita por um direito humano, que é comum a todos os espectros possíveis, entendeu? Então, eu acho que é necessário, às vezes, desvincular algumas coisas, porque isso gera na cabeça, inclusive, de vários brasileiros reacionários ou que estão muito pautados ali no nacionalismo, no conservadorismo, no espectro da direita, quando ouvem falar sobre o movimento de esquerda ou termos que levantam a bandeira antirracista, já tem uma ojeriza, né? Tem uma rejeição automática, porque isso é coisa de esquerdista. E não, falar sobre racismo é coisa de humano, é coisa de ser humano, é coisa de cristão, inclusive, né? Então, o racismo, antes de ser crime, ontologicamente, o racismo é pecado, né? O racismo é uma afronta contra a criação de Deus, né? Ser crime é uma consequência que a sociedade identificou a respeito disso, né? Porque em momentos anteriores da sociedade nem era. Então, a gente é antirracista porque o racismo é pecado. Basicamente, é assim que eu enxergo. Queria que a gente focasse em algumas falas que foram bem fortes aí da série. Erlan e João, vocês podem me ajudar com o discurso do Sam, e aí eu vou fazer a citação do Isaiah aqui. Por exemplo, ele chega para o Sam e fala: nunca deixaria um negro ser o Capitão América. Cara, muito pesada essa fala aqui do Isaiah. E outra fala que eu achei muito pesada também é que ele chega pro Sam nesse diálogo e fala: apagaram a minha história. Por que eu acho essas duas falas muito pesadas? Por conta dessa estrutura racista norte-americana, que o Isaiah já estava mais consciente do que o Sam. Talvez o Sam não tinha, como o João fala, né? Ele não entendia ainda essas questões, talvez não tinha, porque o cara estava ali preocupado enfim, de trabalhar, fazer as coisas, não tinha parado para refletir. Talvez por isso que o encontro com a Isaiah foi tão divisor de águas para ele, né? Agora, a questão do apagaram a minha história, eu vejo que é muito comum, é muito mais comum do que a gente percebe, porque o apagamento ele é uma das estratégias racistas que mais se vê, principalmente no Brasil, por exemplo, onde a gente vê esse apagamento. A gente não tem os sobrenomes dos africanos que vieram para cá, a gente não tem os nomes, a gente não sabe os afrodescendentes. Eu digo porque eu sou afrodescendente, eu não sei quem foram meus antepassados, né? Eu não sei os sobrenomes deles. O apagamento indígena também, a gente vê, as presenças indígenas estão em tudo que a gente tem no Brasil. Os nomes de lugares são nomes indígenas, só que você não vê os indígenas, não é valorizada essa cultura indígena. Então eu achei muito pesada essas falas do Isaiah, porque é a fala de um cara que já está consciente da estrutura racista que ele vive, que muitas vezes passa batido pra gente, né? Porque a gente já tá habituado, a gente vê como normal e tudo mais. Só que eu acho que uma resposta a essas falas do Isaiah também é as falas do Sam no final, que eu queria que vocês destacassem aí, que vocês tocaram já nesse assunto das falas do discurso final dele. Só pontuar no início do discurso do Sam, que quando ele fala com o senador, que o senador chama de terroristas, né? O senador lá chama de terrorista, e ele justamente chama a atenção para essa questão dos rótulos, né? Que para acabar com os rótulos e começar a entender o porquê da atitude dos apátridas em relação a isso. Então eu achei bem interessante essa fala dele. Sim, então, eu gostaria de compartilhar algumas coisas, não necessariamente sobre o que foi dito, mas na construção da cena e as coisas que aparecem em tela, que talvez tenham muito significado, às vezes até mais do que o discurso do Sam. Porque, primeiro, o John Walker, ele meio que representa, acho que quem foi que falou? Foi não lembro quem falou.
Mas foi o próprio Guto, né? No início, na introdução dele, disse que vê o John Walker como uma representação bem mais fiel ao que os Estados Unidos no cenário mundial, né? Do que o Steve Rogers. O John Walker é bem mais pé na porta e tapa na cara, né? Ele representa bem mais o que os Estados Unidos fazem em relação à soberania de outras nações. Mas o Walker, que é essa representação norte-americana, passa o discurso todo do Sam ouvindo ele, entendeu? Não há nenhuma retrocação. Ele tá ouvindo e ele tá, assim, é a questão de respeitar o que o outro tem para falar, entendeu? E quando o Sam termina, ele dá uma balançada de cabeça pro Walker, o Walker responde assim com um olhar do meio que entendi o que é a experiência do negro norte-americano, o que é ser o Capitão América. Eu acho interessante também a imagética do Sam com essas novas asas, que não são apenas asas metálicas e robóticas, né? Elas são um pouco mais orgânicas e maleáveis, lembra uma figura angelical, né, do imaginário do que um anjo é, né, só que não mais um anjo da face rosada e dos cabelos loiros encaracolados, né, com asas brancas, roupas brancas e a pele toda branquinha, com aqui a maçã do rosto rosadinha, lábios rosados. Não, é um anjo negro e que no imaginário da ficção não é um anjo da morte, é uma representação de um herói, né? Um negro sendo um símbolo de esperança é algo que a gente não vê há um bom tempo, quiçá nunca. Eu acho que é isso que eu tenho para falar do discurso do Sam. Então, o discurso do Sam, eu boto aí o que o nobre Erlan falou lá no início, né? E o discurso dele não seria talvez o local, né? Mas para a militância, para a importância, para as questões de política ali foi o momento, né? E assim, foi um discurso que não houve aquele embate de raiva, né? De desacordo. Foi um discurso assim, bem elaborado, bem feitinho, bem decorado. E funcionou, vamos dizer que funciona. O Guto, eu queria apontar uma questão interessante, que aqui na nossa cultura brasileira, da questão do anjo, né, que é um anjo negro e não é um anjo da morte, mas é um herói. Aqui no Brasil, o nordestino, Ariano Suassuna, né, com seu livro, sua peça teatral, né, que foi em livro, O Alto da Compadecida, que ator Jesus Negro, né? A gente que conhece a cultura, né, da Compadecida, não se estranhar, a gente vê um ser angelical, um ser bom na figura de um negro, porque a gente teve referência do Alto da Compadecida. Muito bom, gente. Eu acho que já dá pra gente caminhar pro fim. Queria já, cara, agradecer, Erlan, sua presença aqui com a gente. Eu acho que foi legal pra gente levantar algumas questões, né? E iniciar um bate-papo. Eu acho que uma das funções nossa, porque o tempo é muito curto aqui, é a gente iniciar essa conversa. E a gente pode continuar essa conversa nas nossas igrejas. Eu acho que há uma carência ainda da gente tratar do pecado do racismo, como o Erlan disse bem, né? Além de crime, o racismo ele é pecado. A gente também abrir os nossos olhos para as questões que estão aí, cara, da imigração, né? Batendo as nossas portas, né? E a gente fazer algo a respeito, ser bíblico a respeito disso, né? Eu acho que a gente pode encerrar esse episódio recomendando as leituras que a gente falou aqui. Eu posso começar enquanto vocês se preparam aí. Eu quero indicar a leitura do Contra a Cultura, do David Platt, da editora Vida Nova, que é uma leitura muito legal. Como eu disse, ele fala de vários problemas sociais, né, muito interessantes para quem quer começar a se posicionar. Ele é bem bíblico, ele não é esquerdista, ele é um pastor batista, tá bom? E outra leitura que eu quero deixar aqui, né, de livro cristão, é o Deuses Falsos, que eu li também, né, esse capítulo que eu li aqui, eu acho que foi o capítulo 5, né, sobre poder e glória.
E eu queria deixar essa recomendação. Vocês querem deixar mais alguma recomendação de leitura aí? Bom, eu ia deixar a recomendação, mas você já fez a minha. Esse livro é muito bacana mesmo, é top, né? Apesar de você só ler ele do top, né? Então tá certo. Mas é verdade, é muito importante estar levando para nossas igrejas, debatendo sobre isso. E importante não colocar essas questões políticas acima da vida humana, né? Essas questões aí colocadas na série, né? Acima da vida humana, né? Como o Sam estava querendo, né? E o Barão Zemo, né? Colocou ele, né? Que só havia um meio de parar a menina, né? Infelizmente foi aquele meio, mas que nós, crentes, não enxergamos somente esse fim, né? Enxergar um equilíbrio, enxergar que nós temos um Deus que é a favor de todos e crer, né, mesmo no melhor, né? É isso aí. Amém. O livro que eu recomendaria é a Bíblia. Né? Vamos ler a Bíblia aí. Pessoal, você que já é crente e já conhece, né, a Bíblia é a palavra de Deus. Comece lendo lá Gênesis, que o homem ele foi criado em imagem e semelhança de Deus. Ali não tem nenhuma referência de tom de pele. E também não existe nenhum registro, né, de que aquele filho amaldiçoado de Noé, né, foi morar na África para poder justificar alguns atos preconceituosos de alguns que se dizem cristãos. Eu recomendo ler a Bíblia, o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. São livros importantíssimos para mostrar a pessoa de Jesus e mostrar como ele se portava diante das pessoas, como ele se preocupava com as pessoas sem distinção. Então são esses livros aí que eu faço referência. Lembrando também Atos, né, quando traz a questão do batismo lá do eunuco etíope, mostrando que uma pessoa de outra nação, além de Israel, recebendo o Evangelho de Cristo. Então a Bíblia é minha indicação. Muito bom. Erlan, fica à vontade, meu irmão. Pô, roubaram minha ideia, hein? Eu ia falar sobre Bíblia também, mas quer dizer que a gente está na mesma sintonia espiritual aí. Eu vou recomendar a Bíblia também, sobretudo a Torá, né? De Gênesis a Deuteronômio, existem muitos textos que, se lidos com a devida atenção e honestidade, vão te mostrar que o cuidado com o próximo é algo que é muito quisto por Deus. O cuidado com o carente mesmo, com quem precisa, o ajudar sem esperar em troca, só pelo prazer de ajudar e cuidar daquele que está carente, entendeu? Então, sobretudo os livros da lei mesmo, Deuteronômio, Levítico, tem muitas lições que a gente pode tomar. Pode falar, mas a lei já foi cumprida, a gente não precisa obedecer lá, senão vou ter que deixar de comer camarão, de comer torresmo. Não, eu não estou falando sobre lei e graça, não estou falando nada sobre isso. Estou falando sobre os princípios que Deus revela na sua lei, que são perenes, que são eternos, aplicáveis a qualquer nação e a qualquer época. E o cuidado é um desses princípios, o cuidado, a generosidade, a solidariedade, a ideia de que o próximo precisa de nós, né? Levítico 19, Jesus ele tira a ideia de amar ao próximo como a nós mesmos do livro da lei, né? Então fica a recomendação aí, leiam as escrituras. Muito bom, é isso aí, cara. Muito bom. Bom demais esse bate-papo. Acho que a gente pode terminar já, né, cara? Erlan, você quer divulgar alguma coisa? Algum trabalho novo? Não tem nada novo debaixo do sol. A gente continua lá no Ovelhas Elétricas, produzindo conteúdo teológico, conversando com a cultura. Fiquem à disposição para procurar nosso material no site do Bibotalk e nas nossas redes sociais também, que eu não vou saber de cor, mas põe no Google que encontra Ovelhas Elétricas Podcast. Um abraço. Isso aí, gente. Bora despedir da galera, então. Obrigado, Erlan. Espero que tenham outras oportunidades pra gente estar aqui batendo esse papo. Galera, isso aí. Fiquem com Deus e um abraço no seu coração. Um abraço no seu coração. Um cheiro, galera. Valeu.